Olá pessoal, um forte abraço a todos vocês, vamos que vamos, né? Para mais uma aula aí de geografia para todos vocês do 8º ano. Pessoal, a gente vai falar, essa foi uma aulinha que ficou faltando aí no meio da nossa trajetória, e a gente meio que foi para lá, foi para cá, esquecendo dessa aula aí, que era a continuação aí de uma outra aula. Não tem problema aí, a gente está aqui para fazer a costura, a remenda, né? De uma forma que você não vá perder. Beleza, pessoal? Olha só, Organização Mundial do Comércio, OMC, faltou essa aula aí, a gente vai falar sobre ela agora. É coisinha rápida e simples. Olha só, a Organização Mundial do Comércio, ela é uma instituição que vai surgir ainda juntamente com o FMI, com o Banco Mundial, com o BIDS, ainda em 1944, na Conferência de Bretton Woods, certo? Então vamos definir, era um ano já para terminar a Segunda Guerra Mundial, já estava terminando a Segunda Guerra Mundial. E o que vai acontecer nessa reunião de Bretton Woods, né? Essa conferência de Bretton Woods? Vamos decidir a criação do Fundo Monetário Internacional, né? Do BID, o Banco para a Reconstrução, que depois vai se transformar no Banco Mundial, né? O Banco para a Reconstrução dos países da Europa e da Ásia, certo, pessoal? E também a OMC, que na realidade vai ser OIC, Organização Internacional do Comércio. Então, vai ser uma instituição que ainda não será a OMC, mas terá início ali naquele processo, certo? Porém, o que vai acontecer? Aqueles países que foram envolvidos na Segunda Guerra Mundial não queriam entrar em um acordo. Quando a gente fala Organização Mundial do Comércio, a gente está falando uma instituição, né, a nível mundial, né, que vai relacionar as coisas comerciais, né? O comércio é o que? A compra e troca e venda de produtos, não é isso? Então, o que vai acontecer? Todo esse processo. Então, o que acontece? Os países estavam com as suas economias afetadas, né? Os países da Europa estavam com as suas economias totalmente afetadas. Eles iriam lá e querer saber de entrar numa instituição aí que fosse dificultar, facilitar o comércio para e para eles que estavam totalmente arrasados, com as indústrias falidas, quebradas, destruídas, totalmente cidade destruída para a guerra. Não, eles precisavam fazer um jeito de proteger as suas economias, desenvolver a sua economia, porque a sua economia estava fragilizada e naquele momento não era viável o quê? Facilitar, desenvolver um comércio mundial, né? Quem ia sair perdendo ia ser justamente os países envolvidos com a guerra. Beleza, pessoal? Então, naquele primeiro momento não deu certo a OIT, Organização Internacional do Comércio, beleza? Depois ela vai virar o GATT, né? Acordo Geral de Tarifas e Comércio. Tempos depois, em 1947, né? Depois da guerra, o Brasil e mais alguns países vão formar aí o GATT, Acordo Geral de Tratado de Comércio, de Tarefas de Comércios, né? Aí vai ser uma outra instituição, um outro órgão que vai tentar relacionar, fazer um relacionamento comercial dos países. Porém, era um órgão que não tinha sanção, não podia punir, não podia fazer com que os seus acordos fossem aceitos de uma forma geral e tivesse quem não aceitar aquele comércio que fazia, que era parte, que era membro daquela instituição, daquele órgão, fosse penalizado por alguma infração, por não concordar, por não aceitar ou por não obedecer a algumas regras estabelecidas com aquele acordo. Beleza, pessoal? Então o GATT também não deu muito certo, né? E depois, já em 1994, vai ser definida aí a OMC, Organização Mundial do Comércio, em Marrakech, né? No ano seguinte, 1995, né? Com a rodada aí, outras rodadas que tivemos aí, vai surgir, vai começar a funcionar aí a Organização Mundial do Comércio. Deu para a gente pegar a ideia? Então vamos lá. Olha só, essa aqui é o símbolo, né, da OMC, né? E a OMC aqui nós temos ela tanto em português, né, abrasileirada, também tanto ela quanto aí em inglês, né? Mais uma língua mais estrangeira. Beleza, pessoal? Então olha só, a Organização Mundial do Comércio é uma instituição internacional que atua na fiscalização e regulamentação do comércio mundial, com sede em Genebra, Suíça. Foi fundada em 1994, durante a Conferência de Marrakech, certo? Era uma das rodadas que estava tendo, aí se fundou, em 1994, a Organização Mundial do Comércio, mas ela vai começar a vigorar a partir de 1995, por isso que às vezes vocês vão ver aí, 1995 foi fundada a OMS, ela começou a entrar em vigor a partir de 1995. Beleza, pessoal? Prosseguindo, olha só, fazem parte da Organização Mundial do Comércio 164 países membros, desde julho de 2016. Principais funções, você perceba o seguinte,
é uma instituição, como se diz, a nível mundial, internacional. Tem 164 países, né? Hoje nós temos mais de 200 países espalhados pelo mundo. Ou seja, nem todos os países fazem parte da OMC. Vou dar exemplo de um aqui, a Coreia do Norte, né? A Coreia do Norte, ela é um país aí socialista, né? Ditadura disfarçada de socialismo, totalmente fechado. Então ela não participa não só da OMC, como de várias outras instituições internacionais aí. Beleza, pessoal? Então, olha só. E qual a finalidade dela? Qual a finalidade da OMC? É regular o comércio mundial. É ajudar, possibilitar, proporcionar o desenvolvimento comercial no mundo, né? É derrubar tarifas, né? Ou diminuir tarifas alfandegárias, que é justamente aquele imposto que determinado produto paga quando entra num território, né? Um produto norte-americano, né? Quando vem entrar aqui no Brasil, ele tem que pagar um imposto, né? Imposto alfandegário. E vice-versa, um produto brasileiro, nacional, que entra, uma commodity brasileira que entra aqui na região norte-americana, no Canadá, no México, por exemplo, assim por diante, na Europa, na União Europeia, ele tem que pagar uma tarifa alfandegária, um imposto. Então, a tentativa da OMC é justamente estar diminuindo essas tarifas alfandegárias, ou que elas sejam um pouquinho mais justas, né? Que ele tem que ter uma taxa, cada país tem que ter uma taxa aí para poder sobreviver disso aí, tem, mas ele tem que ser diminuído, ele não pode ser uma taxa que vem explorar algum produto, né? E nem um país ele pode oferecer subsídios muito grandes para determinadas empresas. O que é subsídio? Ajuda econômica, financeira, né? Ou em dinheiro, ou retirando imposto. Por exemplo, você tem uma indústria automobilística aqui nos Estados Unidos. Aí o Brasil vai lá e financia ela, banca ela, ou diminui o imposto dela. Isso aí vai facilitar o quê? Que ela tem um poder de concorrência muito maior em determinadas áreas do mundo, né? Isso aí a OMC é contra. Então ela vai penalizar, aí vem a diferença. A OMC, uma organização internacional, mundial, ela pode penalizar um produto que venha dar favorecimento a determinada empresa do seu território. Porque aí ele vai ferir, né, as regras do comércio internacional. Beleza, pessoal? Então olha só. Principais funções da OMC, isso aqui é apenas um apanhado para a gente começar a entender. Regulamentar e fiscalizar o comércio mundial. Então vamos fazer um regulamento, as regras, e fiscalizar se isso aí está de acordo com o que tem que ser. Beleza? Resolver conflitos comerciais entre países. Isso mais existe. O Brasil é um dos líderes, um dos campeões que prestam queixas, né? Algum produto que ele acha que ele está sendo lesado, eu vou ter um exemplo dele aí para dar para vocês, ele vai lá e apresenta a sua queixa à OMS. A OMS vai pegar aquela queixa, vai analisar, né? Vai chamar os dois para conversa e vai analisar para ver quem é que tem razão. Então, a fiscalização vem daí. Esses conflitos, né, comerciais entre países, o Brasil já moveu conflitos aí, já teve conflitos aí, disputas, né, comerciais aí com a União Europeia, com os Estados Unidos, né, com o Japão e com outros países, e também já sofreu também intervenções. O Brasil já interviu, aí, já fez petições aí de intervenção aí na economia, aí, se sentindo prejudicado em 26 processos, vamos dizer assim, e já sofreu 14 também. Então ele sempre está ali, brigando ali pela essa questão aí da sua disputa, dos seus direitos comerciais, vamos dizer assim. Então vamos lá. Gerenciar acordos comerciais tem como parâmetro a globalização da economia, né? Então todo o foco está ali, justamente naquele processo de globalização. Você pretende fazer um mundo global, então você tem que revelar o quê? Os parâmetros dos acordos ali entre as duas partes envolvidas, né? Entre os dois potências ali que estão comprando e vendendo, né? Criar situações e momentos, rodadas. Aí essas rodadas são o quê? São as reuniões, são debatidos, né? As regras do comércio, né? As novas regras do comércio, observar as regras que já estão ali e tudo mais. Então, essas rodadas, né? Para que seja firmado acordos comerciais internacionais. Então, esse é o papel dessa rodada, né? Um dos papéis aí que tem a representação da OMC. Beleza, pessoal? A outra, supervisionar o cumprimento de acordos comerciais entre os países membros. Não é, não, deixou e vai ficar sem orientar, olhar, supervisionar isso aí, não. Você tem que estar sempre ali fiscalizando. Esse é o papel da OMC. É uma grande instituição que vai fiscalizar as relações comerciais de país para país.
Deu para pegar essa ideia aqui? Vamos prosseguir, pessoal. Olha só, principais regras. Tem que ter alguma regra, né? Se você monta uma instituição, se você monta um clube, se você monta um jogo, você tem que ter as regras. Essas regras têm que ser aí para todos os seus participantes, para todos aqueles 164 membros. Se algum participante daquele não concordar ou quebrar uma regra daquele, ele tem as penalidades, as chamadas sanções, né? Beleza, pessoal? Então vamos lá, olha só. Algumas das regras, 3 regras básicas que nós temos aqui. Nação mais favorecida, ela é contra, né? A OMC, ela é contra o favorecimento de uma nação para outra. Vou dar um exemplo aqui. Digamos que o Brasil vai comprar determinado produto aí. Nós temos um exemplo clássico, né? Que eu analisando eu vi para vocês. Digamos que ele vai comprar um determinado produto aí do México, né? Está comprando um produto mexicano, né? E aí ele vai fazer um favorecimento, ele vai diminuir a tarefa alfandegária para aquele produto do México. Se ele fizer isso aí, ele vai ter que abrir mão desse imposto, dessa tarifa alfandegária, ou diminuir ou abrir mão dela para todos os países membros, né? Então, todos os países envolvidos ali, pertencentes, que fornecem aquele produto para o Brasil, terão que ter as mesmas vantagens. Eu não posso privilegiar, o Brasil não pode privilegiar produtos de um determinado país e o mesmo produto de outro determinado país ele não privilegiar, não. Se privilegiou, né? Tirou uma tarifa alfandegária para esse país aqui, para um país A, ele vai ter que tirar esse imposto, diminuir essa tarifa alfandegária para o país B. Deu para pegar a ideia? Esse é o processo. Olha só, nação mais favorecida. Se um país membro da OMS deu benefícios a aduaneiro, e aí está ligado às tarifas alfandegárias, né? Quando a gente fala aduaneiro, a gente está falando mesmo de alfândega, né? Desses impostos alfandegários. Para produtos de outro membro, deve estender mais benefícios a todos os outros membros. Então, se eu tirei um imposto ou diminuí o imposto de algum produto vindo de outro país, os outros países membros têm o mesmo direito desse imposto reduzido também. Não pode ser apenas desses dois, não. Tem que ser de todos. Tratamento nacional. Se um país membro da OMS cobrar imposto de determinado produto feito em seu território, né? Veículos, por exemplo, deverá dar o mesmo tratamento de imposto ao mesmo produto importado. Exemplo, veículo importado deverão incidir os mesmos impostos dos nacionais, né? Eu não posso ter um imposto nacional, um carro de fabricação aqui, né, diferente do imposto em produtos estrangeiros. Os mesmos impostos têm que ser dados para os dois produtos, para os dois veículos, né? Então isso é mais uma das regras aí, o tratamento nacional tem que ser imposto para os dois produtos, sejam eles nacionais ou não, beleza, pessoal? E a transparência, digamos que eu crie, né, o Brasil vai lá e cria novas taxas, novos tributos, né, novas taxas alfandegárias. Eu não posso pegar essa taxa, né, esses novos tributos aí, a publicação deles e guardar debaixo do colchão, né? Eu tenho que publicar ela para que todos os países membros eles entendam, saibam quais são as taxas e se adaptem, se adequem àquela taxa ou concordem com ela ou não, né? Concordar de que forma? Eu vou querer vender um determinado produto para o Brasil, mas eu tenho que ver se aquela taxa ali vai ser favorável a mim ou não. E aí, para me saber se ela é favorável a mim, para me fazer o investimento, a venda ali naquele local, eu tenho que saber dessa taxa, conhecer essa taxa, né? Beleza? É a transparência, né? O negócio tem que ser transparente, tem que ser as caras, tem que ser visível. Os países membros da OMC devem divulgar e tornar público todos os seus decretos e leis sobre a temática do comércio internacional. Então, qualquer decreto ou lei, ele deve ser colocado a público para que todos os membros entendam e conheçam aquelas taxas. Beleza, pessoal? Prosseguindo. Próximo slide. Mais um. Isso, pessoal. Eu dei uma puladinha ali, mas é esse aqui que eu estou procurando. Beleza? Olha só. Aquela situação que eu falei para o Brasil. Vários países, né? Vários países eles já entraram aí fazendo alguma petição aí, reclamando, questionando a situação aí do seu comércio com determinado país. O Brasil também já fez isso aí, juntamente com a Tailândia e a Austrália, né? Eles entraram com uma ação aí contra
a União Europeia, né? O que estava acontecendo? A questão do açúcar. A União Europeia ela estava subsidiando, ela estava oferecendo vantagens econômicas para a produção do açúcar europeu, né? Isso dificultava o quê? O comércio, né? A compra do açúcar ali, dificultando a venda, a negociação do açúcar produzido no Brasil, na Austrália, na Tailândia, a entrada desse açúcar na Europa, né? Por que estava acontecendo? Como as empresas, né, como o governo estava subsidiando, dando reforço, injetando dinheiro na produção de açúcar interna, o açúcar fica mais barato, né? E aí como é que ele vai poder vender esse açúcar? Concorrer com esse açúcar? Então o Brasil, juntamente com esses dois países, eles vão entrar com uma petição, vai entrar com uma queixa, né? Essa queixa vai ser atendida, a União Europeia vai ser penalizada, ela não vai poder negociar o açúcar dela, dando liberdade ali para a produção, para a comercialização do açúcar brasileiro, da Tailândia e da Austrália também. Beleza, pessoal? Deu para pegar a ideia? Então vamos lá, olha só. O Brasil, juntamente com a Austrália e a Tailândia, iniciou uma reclamação contra os subsídios, aquela ajuda, aquela injeção de dinheiro que tem em determinada empresa, né, fornecido pelos europeus aos produtos de açúcar, pois isto violaria o princípio de igualdade e justo comércio definidos pela OMC, né? Novamente, a decisão foi favorável ao Brasil. E em 2007, a União Europeia ficou proibida de exportar o açúcar subsidiado, aquele açúcar que ela injetou dinheiro ali para facilitar a concorrência dela no mercado internacional. Beleza, pessoal? Então, como eu disse para vocês, o Brasil ele já entrou em queixas contra o país, mas também já sofreu queixas de países aí também em relação a essa situação. Não só o Brasil, a Argentina também já entrou em queixas aí contra a carne, né? Ali contra os Estados Unidos e contra o Japão, né? O Brasil também entrou na questão do suco de laranja ali, o fornecimento de suco de laranja ali para os Estados Unidos. Também já entrou em queixa ali com o algodão, né? Fornecimento do algodão ali para os Estados Unidos e tudo mais. Beleza, pessoal? Bom, volta um pouquinho àquela parte. Olha só, pessoal, a gente vai ficar por aí, certo? Deu para a gente ter mais ou menos uma noção. Eu repus, né? A gente voltou àquela primeira aula que a gente falou, né, sobre as organizações mundiais, e a gente falou sobre o FMI, e ficou faltando sobre a OMC, beleza? Então a gente terminou essa parte, e inclusive eu já deixei exercícios e corrigi esse exercício, eu não deixava, mas para falar a verdade, eu já corrigi os exercícios que eram dessa atividade na aula passada, mas eu vou deixar esse exercício, eu peço que vocês façam os exercícios, certo? Direitinho, sem dar uma olhadinha lá. Depois que vocês fizerem esse exercício, vocês vão na aula passada e vocês vão conferir esse exercíciozinho direitinho. Ok, pessoal? Olha só. Primeiramente, eu vou corrigir esse exercício aqui, ficou sobre os conflitos ali na América e na África, né? Quais são os conflitos no continente americano e na África? Foi um exercício que eu deixei em umas outras aulas anteriores. Vamos lá. O que foi a crise dos mísseis? Foi uma manobra militar onde a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas instalou mísseis em território cubano apontados para os Estados Unidos, causando uma crise militar entre as duas potências nucleares do mundo na época. Segunda questão: quais os principais conflitos no continente africano? As disputas de diamante em Angola, Serra Leoa e República Democrática do Congo. Conflitos entre o Sudão e o Sudão do Sul, conflitos étnicos na Etiópia, conflitos entre Somália e a União das Cortes Islâmicas, o apartheid na África do Sul e o genocídio de Ruanda. Certo, pessoal? Lembra quando a gente comentou, a gente falou, né, sobre os conflitos na América, no continente africano, no continente americano, no continente africano? Essa é a correção daqueles exercícios, beleza? Terceiro, quais os principais conflitos na América Latina? A crise dos mísseis em Cuba, instabilidade econômica e política no Haiti, instabilidade política na Nicarágua, conflitos entre as Farc e o governo colombiano, instabilidade econômica e política na Venezuela e a Guerra das Malvinas entre Argentina e Inglaterra. Certo? Próximo. Isso. Quarta questão:
O que foi o apartheid? Política de Estado implantada pelo governo da África do Sul, que promovia a segregação, ou seja, a separação racial entre brancos e negros, determinando locais públicos de exclusão da população negra, como os bantustões, que eram locais, bairros, né, fechados exclusivamente de negros, né, da população negra ali da África do Sul, beleza? Banheiros públicos, etc. Quinta questão, qual a diferença entre os conflitos na América Latina e na África, né, no continente, né, da América Latina e no continente africano? Os conflitos na América Latina são motivados por questões políticas, beleza, pessoal? Enquanto os do continente africano foram e são por questões étnicas, ou seja, mais ligada, entre aspas, à raça, né? Beleza, pessoal? Olha só, esses exercícios aqui, na aula passada, né, a gente corrigiu ele, mas o que eu vou pedir para vocês? Façam eles, e aí vocês voltem lá na aula passada e corrijam, né? Eu me adiantei, né? Não tinha me lembrado dessa aula que ficou faltando. Eu falei assim, não, mas ela tem que entrar no pacote. Então a gente corrigiu esses exercícios aqui, já estão corrigidos. Mas você procure fazer eles antes de olhar a correção da aula passada. Ok, pessoal? Ninguém vai perder. Tudo aqui a gente vai se lembrando e colocando aí no pacote. Beleza? Olha só. Qual o papel da ONU e quais os maiores obstáculos enfrentados por ela? Segunda questão. O que é a OMC? Terceira questão, o que você entendeu sobre o FMI e o que ele faz? Quarta questão, o que podemos entender por Banco Mundial e o que ele faz? Quinta questão, identifique o crescimento da dívida externa ao longo dos anos com o Banco do Brasil, com o FMI, Fundo Monetário Internacional. Beleza, pessoal? Isso aqui é nossos referenciais bibliográficos, certo, pessoal? Aí, nossos referenciais, na realidade, né? Passe mais uma, por favor. Deixa eu ver. Mais outra, deixa eu dar uma olhada aqui. Não, é só isso mesmo. Beleza, pessoal. Pessoal, um forte abraço a todos vocês. Fiquem todos com Deus e até a próxima semana, se Deus quiser. Beleza?